O governo Temer deixou a aprovação da reforma da Previdência para fevereiro. Isso revela a crise monumental do regime político. Mas, em primeiro lugar, deveria ser avaliado em que contexto isso está acontecendo. Primeiro ponto da análise é a crise econômica que acontece no Brasil. Ponto número 1 é que a reforma da Previdência, que estaria sendo feita porque os trabalhadores agora vivem muito, porque está em déficit, etc. Isso, conforme já foi dito muitas vezes, é uma mentira deslavada. A Previdência, de fato, ela tem superávit na arrecadação urbana, porque a Previdência rural não deve ser misturada com a Previdência urbana. Ela representa o antigo Fundo Rural, que foi transformado em benefício de um salário mínimo e seria uma outra coisa da Previdência urbana propriamente dita. O segurado especial, que trabalha na economia familiar, que representa 80% dos alimentos que são consumidos no Brasil, ele contribui com 2,1% sobre a comercialização da produção. E há um total de 9,1 milhões de aposentados e pensionistas. Essa é uma regra que, inclusive, está na Constituição, que ela acabou sendo cumprida para valer com os governos do presidente Lula. Para cobrir o buraco, digamos assim, o déficit dos trabalhadores, deixado pelos trabalhadores rurais, a diferença vem de impostos federais, como a COFINS, e o CSLL, Contribuição sobre o Lucro Líquido. O problema é que o governo não repassa esses impostos para a Previdência, cobrir a Previdência rural. E, dessa maneira, o que nós temos é que tudo colocado num bolo só e que os recursos necessários para serem cobertos não são usados a partir da folha de salários, inclusive porque esses trabalhadores rurais não têm fundo de salários. A Previdência aqui, que é muito importante, ela faz parte da Seguridade Social. O governo junta tudo num mesmo bolo. E considerando a regra da própria Constituição de 88, a conta da aposentadoria rural, entenda-se bem, também é superavitária, desde que os impostos da COFINS do CSLL, Contribuição sobre o Lucro Líquido, sejam passados para o destino que deveria ser. O problema é que o governo só pega os 2,1%, e esses dependem da nota fiscal do produtor rural. E não são todos os estados que a emitem. Portanto, se trata de uma grande farsa, porque o verdadeiro motivo da privatização da Previdência Social no Brasil tem, em primeiro lugar, acabar com os 598 bilhões de reais que são gastos com a Previdência Social de um orçamento total que está em aproximadamente 1,3 trilhões no Brasil, orçamento público federal, só que não são contabilizados mais ou menos mais 1 trilhão de reais que vai direto para a dívida pública, que é uma grande roubalheira. Então, qual é a política do imperialismo? Eliminar esses 500, o máximo que puder, dos 598 bilhões de reais, privatizar a Previdência Social e transformá-la em Previdência privada, objetivando colocá-la sob o controle dos grandes bancos, da especulação financeira internacional que se encontra numa crise gigantesca. Então, portanto, a luta contra a privatização da Previdência Social é uma luta importante dos trabalhadores. Mas o fato de que o governo, no momento, não consiga aprová-la, por conta das eleições, por conta
da fragilidade política revela a crise do regime político, e não somente no Brasil. Na Argentina acabamos a visualizar o mesmo problema com o governo Macri, que é um governo muito mais forte que o governo Temer. Portanto, aqui temos uma tese fundamental. A crise estrutural do capitalismo está levando à crise do regime político, e o imperialismo precisa apertar esse regime, o que não pode ser feito por meio de mecanismos parlamentares. Deve ser uma movimentação extraparlamentar. O governo que eles precisam colocar um governo mais duro, baseado numa ditadura da polícia, da burocracia, com o exército com um papel muito mais importante, para poder aplicar ataques com maior dureza contra os trabalhadores. Para isso precisa limpar a área do regime político atual dos corruptos, ou seja, da ala centro do regime político que foi colocado em pé, no caso do Brasil, pela Constituição de 88, e colocar no controle do governo elementos muito mais pro-imperialistas, mais direitistas, e que tenham condições de colocar em pé uma política muito mais dura contra os trabalhadores. Assista aos nossos vídeos no canal Gazeta Revolucionária do YouTube e leia as nossas matérias no nosso site gazetarevolucionaria.com.br. Às terças-feiras nós temos uma análise de conjuntura às 7 horas da noite pelo nosso canal do YouTube. Agradecemos a todos pela audiência e convidamos para nos seguir nos nossos canais. Obrigado.